uma boa terça-feira para as pessoas que vão acompanhar esse vídeo durante o dia. Ontem faleceu um professor de AVC dentro de uma escola do estado em uma reunião pedagógica. Reunião pedagógica, em certos momentos, tem um calor político muito grande, porque é uma discussão de uma pedagogia política. E esse professor faleceu ontem e a rede social teve uma movimentação em solidariedade ao falecimento desse professor, e eu me integro a essa solidariedade, mas não deixo de fazer uma avaliação crítica sobre isso. Por quê? Porque eu vi alguns comentários de professores dizendo o seguinte: olha, a educação está ruim, a educação está isso, que as pessoas precisam acordar e etc, mas porque o governo e tal, tá, concordo. Só que muitos desses professores, se não a maioria, e eu falo do conjunto educacional, estão do lado do PT nessa eleição. Ora, como questiona o governo, estou falando no estado de São Paulo, mas como estamos numa eleição que vai decidir o estado de São Paulo e a presidência da República, e também teve problemas no governo Bolsonaro e tal, e na minha avaliação até agora não apresentou absolutamente nada para o setor educacional, mas uma coisa é o cara estar no quarto mandato, ou no quarto ano de governo, e o outro que ficou, o partido que ficou praticamente 16 anos. Eu vi aqueles depoimentos e sei que hoje e amanhã o professor vai sendo esquecido. Eu procuro sempre discutir essa questão. Olha, não é somente o dia, nós temos que discutir constantemente. Eu sou uma das pessoas que digo que tem que ter um hospital municipal na cidade de Itapecerica, é porque vai reunir tudo ali, e é óbvio que a unidade básica vai fazer o acompanhamento, o pronto-socorro é a questão da emergência. Nós temos que ter um conjunto em volta do hospital municipal. Mas o hospital é de extrema importância porque a população vai chegar a 200 mil habitantes. Nosso município não tem um aparelhinho que numa clínica particular, se você for fazer o exame, o chamado Holter, ou mesmo o mapeamento, que tem a ver com a questão cardíaca, custa em torno de R$150. Um município que arrecada 600 milhões não consegue ter isso, nós temos que ficar à mercê do CROSS. Tá? E aí nós temos os problemas com um prefeito que é médico e não consegue comprar um Holter ou um mapeamento para a cidade de Itapecerica da Serra. Essa situação ela vai ficar ainda mais grave, porque ninguém quer discutir a prevenção, ninguém quer discutir o hospital municipal, ao qual eu venho discutindo há muito tempo. Né? O professor faleceu, uma das professoras que fez um comentário disse: olha, alguma coisa de grave aconteceu naquela reunião pedagógica. Eu não tenho dúvida nenhuma, porque a reunião pedagógica geralmente é acalorada com aqueles que de fato estão preocupados com a educação. E você tem um grupo muito grande dentro da escola ou das escolas que desejam a manutenção do status quo, cara. Porque para eles estão bom, estão dando as aulinhas, né? Estão garantidos porque são efetivos do Estado, então deixa a coisa desenrolar aí. Mas tem outros que vão. Se fosse o Erlon Chaves que tivesse morrido, hoje o pessoal estaria da educação, não digo 100%, mas 98% estaria em festa. Né? Porque eu sou um cara extremamente crítico. Eu tive um infarto, eu fiz um debate na Escola Júlio de Castro lá, durante 4 meses, acalorado e tal, e eu mesmo, na mesma época, estava trabalhando no Florentino. Florentino é uma escola que eu falei, é um modelo que tem falha, lógico que tem. Está diante de uma política do Estado. Mas olha, tem um caminho. Aí desenvolveu um ciúme por parte do pessoal do júri, que não sei o quê. Teve um aluno que ele subiu na mesa, dançou o funk lá com os pés tudo sujos no refeitório, a mesa do refeitório. Eu questionei aquilo, todo mundo foi em defesa do aluno, que tinha que fazer isso mesmo. Inclusive o funk ali na hora do intervalo, que cada lugar é um lugar. Eu não estou falando que você não pode curtir, né? Daqui a pouco o pessoal vai entrar, você está falando mal do funk. Não, não é questão de falar mal, eu não curto isso, mas eu acho que a escola, quer dizer, a escola não priorizava, por exemplo, o hino nacional. Não que o hino nacional defina, não é isso.
Eu estou falando de escola. Pô, questionar, colocava música de funk na hora do intervalo, que eu, aliás, em algumas aulas que eu atuava no pátio com os alunos para fazer um enfrentamento à política do hino nacional, que eu estava ensinando os alunos e tal. Aí ligava lá numa altura para me atrapalhar. Eu enfrentei isso e os professores apoiavam aquilo lá. A direção apoiou aquilo lá, porque não houve uma manifestação em defesa minha. Pelo contrário, né? Apoiaram o aluno. A verdade seja dita, que a verdade dói. É óbvio, o professor morreu, todo mundo vai fazer e tal, a carinha de choro e tal, mas vamos discutir a realidade. 230 mil pessoas morrem de infarto. Tá? E 230 mil ano passado. Mais os AVCs e tudo mais, que está tudo interligado, nós temos aí em torno de 300 mil mortes, que são agravadas, né, pela questão cardíaca e tudo mais. Né? Então o professor teve um AVC e não sobreviveu, foi forte. Agora, não adianta só ir hoje e fazer o discurso pela internet e quando houver um embate dentro da sala de aula, defender o status quo. Ou mesmo a maioria dos professores estão do lado do Lula, porra. Não que o Bolsonaro seja a saída, mas, pô, você vai apoiar um governo que está fazendo de tudo para retornar, inclusive uma aliança com o Alckmin, que, pô, massacrou a educação do estado de São Paulo. O PSDB massacrou. Aí o Tarcísio, será que? Não sei, o Tarcísio não assumiu ainda. Eu falo não assumiu porque eu acredito que o Tarcísio vai vencer essas eleições. Pô, será que o povo vai trazer o PT, o Haddad de novo, que foi um péssimo... Perdeu por Dória, pô. Imagina. Perdeu por Dória no primeiro turno. Uma reeleição. É porque foi muito ruim. Foi muito ruim o governo do Haddad. É que as pessoas têm memória curta. Esse é o problema. Então, o PT, ele é um malefício se retornar. Ah, mas acho que o Lula vai ganhar. Pô, se ganhar, o embate vai continuar. Mas se o Bolsonaro ganhar, vai continuar também. Né? Mas o Bolsonaro, bem ou mal, ele está fazendo algumas coisas que têm a ver com o chamado movimento de esquerda. Quando ele faz um embate com o Supremo Tribunal, isso é uma política antiga da esquerda, que é a ideia do status quo, que a justiça ela é burguesa, a justiça é burguesa, né? Então a esquerda ela vai fazer um enfrentamento. Quem está fazendo esse enfrentamento hoje é o Bolsonaro. Quer dizer, o Bolsonaro, na verdade, ele está trabalhando propostas de esquerda. O embate com o Supremo é uma delas. Quando ele faz o Pix, por exemplo, que você... Pô, o que os bancos ganham com o Pix, cara? Absolutamente nada. Foi dentro do governo dele. Se foi ele ou não foi, mas aconteceu... Pô, ele poderia ter vetado, tentado acabar com esse tipo de coisa aí, ou colocado taxas e etc. Tem várias... Isso aí é uma proposta social, cara, que é... O pobre ter condições de ter uma conta bancária, pô. Né? Geralmente, boa parte do pobre, né? Pessoa que não tem endereço, que não tem nada, não consegue ter uma conta. Hoje tem uma conta, movimenta dinheiro e não paga taxa. Isso é uma proposta de esquerda, cara. Se é que a gente trabalha essa questão de esquerda e direita que eu hoje questiono radicalmente. Eu gosto do Sartre, que é um pensador de meados dos anos 60, 70, falece em 80 do século passado, e o Sartre diz o seguinte, cara, quem causa o inferno na vida de alguém é o outro, porque o existencialista, tem até um livrinho aqui, O que é existencialismo, da Brasiliense, não trabalha essa questão de céu, terra, inferno, fogo, purgatório, essas coisas que estão no campo da criação da mente humana, né? Do misticismo. Né? A religiosidade ela é uma construção do próprio homem. Não vou entrar no mérito da questão, que isso levaria tempo, mas estou falando em relação a esse autor. Então, quem cria o inferno é a outra pessoa. Então, quer dizer, esse professor faleceu mediante ao inferno que criaram nessa reunião, aliás, durante todo o ano ou em outros anos. Pô, chega um momento que você já com problema de saúde, você tem uma crise. Pô, isso aconteceu comigo. Eu tive o terceiro infarto, estou resistindo. Talvez no quarto eu não resista. E aí as pessoas iriam comemorar. Né? Se fosse o Erlon Chaves no setor educacional, pode ter certeza que boa parte estaria
estaria hoje fazendo festa. Bom, morreu o cara que ficava infernizando ali os professores e tal, e etc. Mas na verdade eu não estava. Eu estava fazendo um alerta pertinente ao que acontece no setor educacional desse estado de São Paulo e principalmente nessa cidade. Tá? Saudações e até breve.